Sunitas sempre disputaram áreas de influência com o Irã, que tem maioria xiita. O que acontece agora é que essa disputa ficou declarada. Para ajudar a entender um pouco mais toda essa questão no Oriente Médio, eu converso com o Guga Chakra, em Nova York, e com o professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, o Fernando Brancoli. Muito obrigada aos dois. Vamos aqui fazer uma conversa para explicar para os assinantes da Globo News um pouco mais. Queria começar pedindo, Brancoli, por favor, explica direitinho qual é a diferença entre, dentro do Islã, né, entre os muçulmanos, entre sunitas e xiitas. Boa noite, Leilani. Boa noite ao Guga também. A grande diferença estabelecida diz respeito a quem seria o sucessor do profeta Mohammed após a morte dele. Ele teria fundado ou teria profetizado o surgimento do Islã, e depois da morte dele você tem uma briga sobre quem seriam os seus sucessores. Apesar de ser importante, Leilani, e apesar de ser empregado muitas vezes pelos países como maneira de justificar confrontos, a diferença entre sunitas e xiitas muitas vezes ela é muito pequena, ela é muito sutil. Ela é, na maior parte das vezes, construída por lideranças e empregada por lideranças, seja na Arábia Saudita, no Irã, no Bahrein, como maneira de justificar ações. Então, o que seria no primeiro momento uma diferença teológica, se seria o sogro do profeta ou seria um sobrinho que era casado com a filha dele, o seu verdadeiro sucessor, hoje em dia é ressignificado e na verdade, reinventado como forma de, no final das contas, a gente tentar entender esse tipo de confronto. Então, ela é uma variável importante, ela é muito interessante de ser analisada, mas tem uma série de outras questões que a gente tem que analisar, como, por exemplo, as disputas sobre a hegemonia na região, questões de relação com os Estados Unidos, a ascensão do Irã nos últimos anos. Então, a gente tem que ficar de olho, efetivamente, nesse tipo de questão, mas também sempre observar o que está acontecendo nos outros campos. Guga, agora eu queria ouvir você um pouquinho. Quer dizer, a questão deixou de ser teórica ou teológica, né, ou religiosa, e passou a ser política. Agora, isso desde o início dos tempos, quer dizer, esses dois grupos brigam há muito tempo. Brigam há muito tempo. Tem determinados momentos, se há momentos de convivência, dependendo do lugar. No Iraque, no Líbano, é comum, ou era mais comum no passado, sunitas e xiitas se casarem, tem amizades entre sunitas e xiitas, mas em determinados momentos há um acirramento das relações entre os dois lados, como a gente observa agora no Iraque, por exemplo, como a gente observou em Bahrein no início da Primavera Árabe. Mas essa disputa entre Irã e Arábia Saudita não é apenas uma disputa entre sunita e xiita. Lembrando que o islamismo sunita tem vários braços diferentes. A Arábia Saudita segue um braço extremamente conservador, que é o wahhabismo dentro do islamismo sunita. Mas a relação entre os dois começou a se deteriorar a partir dos anos 80, primeiro com a Revolução Islâmica no Irã, que daí entrou no poder o Ayatollah Khomeini. Não que a relação do Shah com a Arábia Saudita fosse muito boa, mas era melhor do que com o Irã depois do Khomeini. Nos anos 80, a Arábia Saudita apoiou Saddam Hussein na guerra Irã-Iraque, depois teve um problema no Hajj, na peregrinação de muçulmanos para Meca. O Irã acabou boicotando por 2 anos o Hajj lá na Arábia Saudita. Os dois países romperam relações, reataram nos anos 90, e nos últimos anos essa relação vem se deteriorando, como você colocou bem, como uma espécie de guerra fria, com interesses distintos dos dois países e alguns focos de conflito ali na região, Leilani. Por exemplo, no Iraque, na Síria, no Líbano, no Iêmen e em Bahrein. Eles estão em lados opostos. E desde o início desse ano, com o novo rei ali na Arábia Saudita, o filho dele, Mohammed bin Salman, que é bem conservador, essa situação, esse cenário se agravou bastante, culminando agora na execução e na resposta iraniana. Olha, a gente, para entender um pouco mais desse jogo de xadrez, desse xadrez político dessa região, do qual falavam o Brancoli e o Guga, nós preparamos um mapa que mostra as zonas de influência de cada país. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. A Arábia Saudita, por exemplo, ela influencia Emirados Árabes, Catar, Bahrein, Kuwait, Sudão, Marrocos, Jordânia, Egito e Autoridade Palestina. Já o Irã tem como aliado o governo do Iraque, uma parte do Líbano, principalmente o grupo extremista Hezbollah, e o governo da Síria, que é controlado por Bashar al-Assad. E em 3 países está tendo guerra.
ou seja, em 3 países onde existe uma guerra, a Arábia Saudita e Irã estão em lados opostos. Esses 3 países são o Iêmen, partes do Iraque e partes da Síria. Nem o governo tem mais, nós temos que nem podemos contar mais com essa divisão num país propriamente dito, na Síria, porque a Síria realmente se esfarelou, né, digamos assim. Agora eu queria que vocês explicassem um pouquinho, Brancoli e Guga, como esse conflito entre a Arábia Saudita e Irã acontece nesses países em guerra. Queria que você falasse um pouquinho, Guga.